E o tema da mensagem é: somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. Romanos, capítulo 8, do verso 31 ao verso 39. Este é o nosso texto-chave. Romanos, capítulo 8, do verso 31 ao 39. Hoje nós vamos falar sobre somos mais que vencedores. Você é mais do que vencedor. Romanos capítulo 8, do verso 31 ao 39. Aqueles que podem se colocar em pé, eu os convido para a leitura da palavra de Deus. Romanos 8, 31 ao 39. Quem achou, diga amém. Isso também está fraco. Romanos capítulo 8, verso 31 a 39. Acharam? Amém? Diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é o que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos juntos ler o verso 37? Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Oremos. Pai, obrigado pela Tua palavra. E obrigado, meu Deus, por este tempo que temos para estudarmos a Tua palavra, Pai. Fale aos nossos corações nesta noite, que nós possamos sair daqui, meu Deus, motivados e exortados pelo Senhor. Ó Pai, use do Teu Espírito para tocar no nosso ser, para mover, Pai, qualquer resíduo que há de pecados em nossas vidas, para que possamos viver, meu Deus, puros para o Senhor. Por isso nós oramos a Ti e pedimos, em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Pode sentar, amado? Somos mais que vencedores. Irmãos, na vida ninguém gosta de ser perdedor. Todos nós gostamos de ser vencedores. Ou há alguém em nosso meio que gosta de ser um perdedor? Há alguém que gosta de ser derrotado? Há alguém que gosta de ser um fracassado? Ninguém gosta de ser um perdedor. Todos nós gostamos de ser vencedores. Todos nós. Você já entrou numa competição para perder? Ninguém entra numa competição para perder. Com certeza a resposta é não. Agora, você já sentiu o gostinho da vitória? Você já ganhou algo numa competição esportiva ou em alguma competição e você sentiu o gostinho da vitória? Você já ganhou um troféu, uma medalha? Você já sentiu esse gosto? Irmãos, com certeza é muito bom, muito bom. Paulo está usando uma comparação para instruir a igreja de Roma, que quando estamos em Cristo, quando vivemos para Cristo, quando andamos com Cristo, nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores.
Agora imagine comigo, se ser vencedor já é bom, se ser vencedor já é bom, ser mais que vencedor é muito bom. Lá no sul nós temos uma expressão que diz, é trilegal, é 3 vezes bom. Ser mais que vencedor é bom demais, é bom demais. Conta-se uma história de Ossim Davis, que é muito boa. Certa vez na batalha, a batalha estava se desenvolvendo e ela era áspera e sanguenta. O ataque inimigo era contínuo e arrasador. O capitão então ficou desesperado e aflito e se apresentou ao comandante em gritos: General, general, é impossível continuarmos esta luta. Os soldados inimigos são muitos. Os soldados inimigos são muitos e jamais vamos conseguir vencê-los. O capitão calmamente olhou para ele e respondeu friamente: nós não estamos aqui para contarmos os inimigos. Nós estamos aqui para vencer os inimigos. Na vida espiritual, nós não estamos contando os inimigos. Nós estamos para vencê-los. Vencê-los. Paulo dá uma instrução de como começarmos a nossa luta espiritual. E Paulo nos mostra como se tornar um vencedor. Em Romanos capítulo 8, o capítulo que nós estamos vendo nesta noite, no verso 1, olhe lá. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Para nós sermos vencedores, nós não podemos andar segundo a carne, mas nós devemos andar segundo o Espírito. Segundo o Espírito. Irmãos, para sermos vencedores, nós precisamos tomar uma decisão: não andar segundo as obras da carne. Pastor, e quais são as obras da carne? Gálatas, capítulo 5, do verso 19 ao 21 nos fala, olha lá: porque as obras da carne são manifestas, as quais são: numere, adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. As obras da carne são manifestas. Irmãos, Paulo está dizendo que para termos uma vida vitoriosa, precisamos andar em espírito e não praticarmos as obras da carne. E andar em espírito é ser guiado pelo Espírito. Lembra quando seu filho era pequeno e você pegava na mão dele e passeava com ele? Lembra quando você pegava seu filho e você andava com ele grudado em sua mão, passeando e mostrando a ele o caminho que ele precisava traçar? Andar em espírito é quando nós pegamos na mão de Deus e deixamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. E quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós estamos dando provas que somos filhos de Deus. Romanos 8,14 nos diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Jesus certa vez nos disse que nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Há muitas pessoas enganadas,
achando que vão para o céu, simplesmente porque fazem coisinhas boas. Mas somente irão para o céu aqueles que são filhos de Deus. Irmãos, quando andamos em espírito, iremos deixar o espírito nos controlar. E quando o espírito nos controla, o fruto do espírito será visível em nossas vidas. Preste atenção. Quando nós deixamos o espírito nos controlar, nos guiar, nós estamos andando em espírito. E quando deixamos o espírito nos guiar, o fruto do espírito será visível em nossas vidas. E qual que é o fruto do espírito? Gálatas, capítulo 5, versículo 22, diz: mas o fruto do espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Às vezes as pessoas falam para mim assim: pastor, eu preciso de mais amor. E eu digo: você precisa deixar-se ser controlado pelo Espírito Santo, pois quando você for controlado pelo Espírito Santo, o amor será o primeiro fruto em sua vida. Sede guiado pelo Espírito. Pastor, eu preciso ter mais paciência, longanimidade. Quando você deixa o Espírito Santo lhe guiar, você vai ser mais longânimo, mais paciente. Está vendo? Isso é andar em espírito. Isso é não viver nas obras da carne. Para sermos vencedores, precisamos andar em espírito. Ou precisamos começar a nossa traçada, a nossa caminhada, andando em espírito. Agora, que sabemos da grande promessa de Deus, Paulo irá nos dizer como tudo isso acontece na prática, com indagações. Paulo começa a fazer perguntas. E a primeira pergunta que ele nos faz: já que somos mais do que vencedores, quem será contra nós? Já que somos mais do que vencedores, quem será contra nós? Olha o texto, Romanos capítulo 8, versos 31 e 32. Que diremos, pois, destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Amado, um dos maiores erros que nós podemos cometer é acharmos que por sermos mais do que vencedores, não iremos encontrar oposição. Anote isto. Um dos maiores erros que nós podemos cometer é achar que não podemos encontrar oposição. Saiba, na vida cristã, você irá encontrar oposição. 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 Irmãos, biblicamente nós temos 3 inimigos declarados. Biblicamente nós temos 3 inimigos, e esses 3 inimigos são declarados, e constantemente eles se levantam contra mim e contra você, contra nós. E o primeiro deles é o mundo. O mundo é o primeiro dos nossos inimigos, e ele será contra nós. Jesus mesmo disse, João 16:33: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O que podemos esperar deste mundo? O que podemos esperar deste mundo? Sabe qual é a resposta? Dores, doenças, guerras, traições, fome, miséria, injustiça e aflições. Irmãos, no entanto, o mundo tenta nos atrair com seus prazeres momentâneos. E sabe por que o mundo tenta nos atrair com seus prazeres momentâneos? Para nos aprisionar a ele. Olha só o que a Bíblia nos diz
Em 1 João capítulo 2, versículo 15 a 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Vou repetir, preste atenção, porque continua. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Para sermos mais que vencedores, precisamos abandonar o mundo. Segundo, sabe quem irá se levantar contra nós? Satanás. Satanás irá se levantar contra nós. Olha só o que a Bíblia nos fala sobre Satanás, em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de... Uau! E não é maravilha que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Depois lê o capítulo e você vai entender mais. Irmãos, Satanás é o mestre do disfarce. Se existe uma pessoa que sabe se disfarçar, Satanás é a melhor pessoa. Irmãos, muitos acreditam que Satanás é um anjo vermelho, cheio de chifres, com o tridente na mão, com os olhos vermelhos e que sai fumaça da sua nariga. Mas isto não é verdade, pois a Bíblia nos fala que ele foi criado em perfeição. E podemos imaginar que Satanás é um anjo belo, criado por Deus. E ele tem enganado muitas pessoas, porque muitas pessoas pensam que Satanás é um bicho feio, e que quando ele aparecer, nós vamos correr de medo dele. No entanto, Satanás se rebelou contra Deus, e Satanás deseja ocupar o lugar de Deus, e para isto, ele tentou os nossos primeiros pais, e contagiou a raça humana com o pecado, que deu origem a Satanás. Irmãos, Paulo nos alerta a ficarmos atentos às suas armadilhas, porque Satanás irá armar armadilhas para nos pegar, pois uma de suas estratégias é causar contendas entre irmãos. E aqui nós podemos dizer causar contendas entre o esposo e a esposa, entre irmãos em Cristo, entre pais e filhos. Esta é a estratégia. Olha 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. E a quem perdoaste alguma coisa, também eu. Por quê? O que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos, para que não sejamos vencidos porque não ignoramos os seus ardis. O que Satanás mais deseja é que um dos vencedores, ou que um dos mais que vencedores por Cristo, caia em suas armadilhas. É o que ele mais ama. Cuidado para não cair nas armadilhas de Satanás. E terceiro, quem será contra nós? A carne, nós mesmos. Olha o que Jesus nos disse antes de sua morte, Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Irmãos, um dos piores inimigos que temos chama-se carne, pois a carne é que está no controle muitas vezes das nossas vontades.
A carne está no controle dos nossos costumes. A carne está no controle de nossa cultura. E nos leva constantemente ao pecado. Mas há uma receita para vencermos a carne. Paulo descreve a receita em Gálatas capítulo 5, versículo 24. Ele diz: e os que são de Cristo guardam bem a carne, crucificam ou crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. Eu sei que muitas vezes é costume, eu sei que muitas vezes é cultura, eu sei que muitas vezes é a nossa vontade, mas é carne e precisa ser crucificado. Certa vez foi perguntado a uma garotinha que vivia uma vida vitoriosa: como você consegue vencer os ataques de Satanás? Como você consegue vencer os ataques do mundo? Como você consegue vencer os ataques de sua carne? Ela respondeu: ora, eu conservo Jesus bem guardadinho no meu coração, todos os dias. E quando eu ouço Satanás, a carne e o mundo baterem na porta da minha vontade, eu mando Jesus atender. Eu mando Jesus atender. Irmãos, quando os nossos inimigos veem Jesus, aquele que foi entregue pelo Pai a nosso favor, sabe o que acontece? Eles correm. Eles correm. A vitoriosa ou a vitória futura está garantida, pois em Cristo somos mais que vencedores. Mas o presente só será vencido quando estivermos ao lado do Mestre, pois em Cristo somos mais que vencedores. Longe de Cristo seremos um fracassado. Segundo, já que somos mais que vencedores, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Olha Romanos capítulo 8, versículo 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Outro erro é pensar que não seremos acusados. Outro erro que podemos cometer é pensar que nunca seremos acusados. A Bíblia nos fala que seremos acusados sim. E lembra dos 3 inimigos? A Bíblia nos fala que o primeiro a nos acusar, sabe quem é? Satanás. Olha só o que a Bíblia nos fala em Apocalipse capítulo 12, versículo 10. E ouviu uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino de nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado. Isso é futuro, não aconteceu ainda. O qual diante de nosso Deus os acusa de dia e de noite. Aonde Satanás está neste momento? Diante de Deus, fazendo o quê? Nos acusando, de dia e de noite. Um dia, o grande acusador será derrubado, mas hoje em dia, ele se encontra diante de Deus, fazendo o quê? Nos acusando de dia e de noite. Irmão, Satanás arma as armadilhas para que nós caiamos, e após cairmos, ele nos acusa diante de Deus. Segundo a nos acusar é a nossa consciência. Olha Romanos capítulo 2, do verso 15 a 16. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são leis, os quais mostram a obra da lei escrita nos seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos,
quer acusando-os, quer defendendo-os. Nós conhecemos uma história que está na Bíblia. Certa vez uma mulher foi apanhada em adultério. A lei de Moisés dizia que se uma mulher e um homem fossem apanhados em adultério, ou fosse descoberto, o que precisava acontecer? Serem mortos, apedrejados. E ser apedrejados até a morte. Então perguntaram a Jesus: o que se deveria fazer? Olha eles fazendo a pergunta a Jesus no capítulo 8 de João, versículo 7. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra contra ela. Aquele que estiver sem pecado, seja o primeiro a acusá-la, ou seja, o primeiro a condená-la. Olha só o que os versos seguintes nos dizem. Verso 9: quando ouviram isto, eu imagino, eles coçaram a cabeça. Aqueles que não tinham cabelo igual o nosso irmão Johnny, assim, coçaram a careca, né, irmão Domingos? E quando eles ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. O que fez eles saírem? O texto nos fala: redarguidos da consciência. A nossa consciência nos acusa. Irmãos, quem mais nos acusa é a nossa consciência, pois a lei foi escrita em nossos corações, e os nossos pensamentos não param de nos acusar, e muitas vezes não param de nos defender. O pior de todos os acusadores, eu digo, o pior de todos os acusadores, chama-se a nossa consciência. E ela não tem dó. A nossa consciência não tem dó. Ela quer nos acusar, como Satanás acusa constantemente. E sabe quem é a outra pessoa que nos acusa? O terceiro a nos acusar? O mundo. O mundo. Aqui nós estamos falando do mundo terra, ou das plantas, ou dos animais. Nós estamos falando das pessoas. Jesus sofreu muito com isto, pois ficavam observando Jesus, e não só ficavam observando Jesus para ver se iriam pegar em alguma contradição, mas manipulavam situações para acusarem Jesus. Olha a sujeira. Manipulavam situações para pegarem Jesus. Olha Lucas capítulo 11, versículo 54. Armando-lhe ciladas e procurando apanhar da sua boca alguma coisa para o acusarem. Irmãos, não será diferente conosco, que somos filhos de Deus? Pois este mundo nos odeia, irá fazer de tudo para nos ver derrotados e apanhados em vergonha. Olha que Jesus nos fala em João capítulo 15, do verso 18 e 19. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo? Antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Jó foi um grande exemplo de tudo isso, amados. Ele foi acusado por Satanás diante de Deus. Também foi por sua esposa.
e pelos seus amigos, que lhe acusavam de pecados. E se você ler o livro de Jó, você vai ver que de repente Jó começa a ter um outro acusador. Quem é o acusador de Jó, pastor? O acusador de Jó começa a ser a sua consciência. Será mesmo que eu pequei contra Deus? Aonde eu errei? Irmãos, nós não somos justificados pelo mundo. Não é o mundo que nos perdoa. Nós não somos perdoados por Satanás e nem justificados por Satanás. Não é Satanás que nos perdoa. Nós não somos perdoados pela nossa consciência. Não é a nossa consciência que nos perdoa. Nós somos perdoados por Cristo Jesus, amém? É Ele que nos perdoa. É Ele que nos purifica de todos os pecados, os cometidos, os que vamos cometer e os cometeremos ainda. Sabe qual é o segredo? 1 Epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda. Isto impede que os nossos acusadores continuem nos acusando? Nina, não. Mas quando estamos em Cristo e vivemos para Cristo, não há acusação que nos atinja, pois em Cristo nós somos mais que vencedores. Amém? Continuando, em terceiro lugar, o nosso tempo não para. Já somos mais que vencedores. Quem é que condena? Olha Romanos capítulo 8, versículo 34. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. A ideia aqui, amados, é de condenar, é de desaprovar. Então a pergunta seria: quem é que nos desaprova? Condenar é desaprovar. Quem é que nos desaprova? Quem é capaz de nos desaprovar? A pergunta é esta. E novamente aqui está um novo erro dos cristãos, que se esquecem que nós somos condenados e desaprovados constantemente. Quem nos desaprova? Quem nos condena? Quem diz que nós não somos capazes de sermos capazes? Primeiro de todos, somos nós mesmos. Nós mesmos. Nós nunca achamos que somos capazes. Nós sempre achamos que não há mais solução para os nossos problemas. Ou seja, já não somos mais capazes de fazer aquilo que Deus quer de nós. Nós já nos declaramos desaprovados antes mesmo de sermos indicados a algo. Pastor, eu não sei o que o senhor vai pedir, mas eu não presto para fazer. Nós já dizemos que não somos aprovados. Nós já dizemos que não somos capazes antes mesmo de sermos indicados. Moisés é a grande prova disto, amados. Olha Êxodo capítulo 4, versículo 1. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que não me crerão, e nem ouvirão minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Senhor, não envia eu não, porque eles não vão acreditar no que eu vou falar. Olha o versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: ah, meu Senhor, eu sou homem, eu não sou homem eloquente, eu não sei falar bem, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo. Eu sou pesado de boca e pesado de língua. Senhor, eu não sou a melhor pessoa para falar, minhas palavras são palavras comuns, eu tenho um vocabulário muito fraco, eu só fiz o primário, eu nem tenho curso superior. Olha o versículo 13. Ele porém disse: ah, meu Senhor, envia pela tua mão aquele ou daquele a quem tu tens de enviar. Envia o outro, mas não envia eu não sou capaz, eu sou reprovado.
Irmãos, certa vez eu fui evangelizar um jovem que tinha feito muitas coisas erradas, e eu falava a ele sobre o amor de Deus, e ele então me mandou parar e disse: pastor, para! Eu disse: o que foi? Ele olhou para mim e disse: pastor, eu já fiz muitas coisas erradas, eu já fiz muitos pais chorarem, eu já roubei muito, eu já matei, eu já fui preso, pastor. Pastor, eu não mereço o amor de Deus, pois a minha consciência me acusa o tempo todo. Eu li para ele 1 João capítulo 3, versículo 20: sabendo que se o vosso coração vos condena, maior é Deus do que o vosso coração, e conhece todas as coisas. Se para ti não tem saída, saiba que para Deus tem. Para Deus sempre tem saída. Irmãos, nós não podemos ter a síndrome de Moisés: eu não mereço, eu não, Senhor, eu não. Aquele que poderia nos condenar não nos condena mais. Aquele que poderia nos reprovar não nos reprova mais, porque em Cristo somos mais do que vencedores. O segundo a nos reprovar é Satanás. Paulo experimentou isso. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Ele disse: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, preste atenção, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Satanás é o maior beneficiado quando um dos mais que vencedores em Cristo se condena, ou melhor, se sente condenado, ou se sente desaprovado diante de Deus. Pois assim ele pode encher os nossos pensamentos, e assim ele pode encher os nossos corações: você é um reprovado. Irmão, Satanás tentou fazer isso com Paulo, só que Paulo tirou de letra. Veja o que ele disse, após saber que Satanás queria derrotá-lo, que Satanás o queria reprová-lo, que Satanás queria condená-lo. Olha só o que ele diz, verso 8 e 10: acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Sou forte. Não deixe Satanás lhe condenar. Não caia nas armadilhas de Satanás. Satanás tirou de letra. Já Ananias deixou Satanás encher o seu coração de reprovação e de condenação. E sabe o que Ananias fez? Mentiu a Deus, mentiu ao Espírito Santo. Atos 5:3 diz: disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Irmãos, não caiamos na condenação do diabo, pois ele é sujo. Ele quer lhe prender na sujeira. Lembre-se, enquanto Satanás nos acusa diante de Deus e nos condena aqui na terra, você não está sozinho. Você tem uma pessoa intercedendo por você diante de Deus. E sabe quem é? Jesus Cristo, o Filho de Deus. O outro a nos condenar é o mundo. O mundo que condenou Jesus à morte também nos condena de dia e de noite. Podemos escutar a voz repetindo as palavras ditas a Jesus:
Em Lucas 23, 21, mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Parece que as mesmas palavras são ditas a nós: crucifica-o, crucifica-o, mate ele, destrua ele. O mundo é aquele que nos diz: quem é você? Quem é você? Ontem você era como eu, e agora quer dar um de santinho? Quem é você? Ontem você fumava, ontem você bebia, ontem você roubava, ontem você se drogava, ontem você se prostituía, ontem você adulterava, ontem você mentia, ontem você era um brigarrão, e agora você quer falar de Deus para mim? Quem é você? Quem é você? O mundo nos condena e nos reprova. Ele diz: olha no espelho, quem é você? O mundo nos reprova. Irmãos, o mundo nos condena, o mundo nos reprova. Sabe por quê? Porque não somos mais do mundo, porque nos constituímos inimigos do mundo. Tiago, capítulo 4, versículo 4 nos diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade no mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Mas o contrário é verdade: qualquer que se constitui amigo de Deus, constitui-se inimigo do mundo. Por isto, o mundo nos odeia e nos condena. Se não aceitarmos ser condenados pelo mundo, nós vamos ser condenados por Deus. Mas quando somos condenados pelo mundo, somos aceitos por Deus. Quando nós não somos condenados pelo mundo, nós somos condenados por Deus. Mas quando nós somos condenados pelo mundo, nós somos aceitos por Deus. Quem pode nos condenar? A pergunta é esta: quem é que condena? O mundo tenta, a nossa consciência tenta, Satanás tenta, mas é Jesus que morreu e intercede por nós diante de Deus. Em Cristo, por Cristo e para Cristo, somos mais que vencedores. Em último lugar, estamos acabando. Quem nos separa do amor de Cristo? Olha o texto, Romanos capítulo 8, versículo 34 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, aqui está outro erro nosso: é pensarmos que ninguém irá tentar nos separar do amor de Deus, que ninguém vai tentar nos separar do amor de Cristo. Como vimos até agora, não só somos tentados, como não medirão esforço para nos derrubar. O primeiro a nos tentar, a nos separar do amor de Cristo, é nós mesmos. O pecado que existe dentro de nós nos leva a fazer coisas que condenamos. Preste atenção.
O pecado que existe dentro de nós nos leva a fazer coisas que condenamos. Paulo fala sobre isso. E não só nos leva a fazer coisas que condenamos, mas que também desagradam a Deus. Olha Romanos 7, versículo 15. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isto faço. Irmãos, o pecado que há dentro de nós tenta de todas as formas nos separar de Deus e principalmente do amor de Cristo, a vida eterna. Outra vez estava evangelizando uma jovem e ela me disse: pastor, eu não quero saber de Cristo hoje. Pregue para as suas ovelhas, pregue para os mais velhos, mas não pregue para mim não, pastor. Eu não quero saber de Cristo hoje não, pastor. Pastor, eu quero aproveitar a vida. Eu quero aproveitar a vida primeiro, pastor. Irmãos, o que ela estava dizendo é: eu quero aproveitar a vida nas drogas, eu quero aproveitar a vida no álcool, eu quero aproveitar a vida no sexo livre, eu não quero ter um dono, eu quero ser livre. Hoje, ela é dependente química. E ela foi expulsa da casa noturna em que ela trabalhava, porque está com uma doença chamada AIDS. O pecado está dentro dela. A sua vida é triste. Só que o pecado domina ela. E ela não luta contra o pecado. A carne, ela tem separado ela de Deus. Segundo, o mundo é que pode tentar nos separar. O mundo lhe oferece tudo o que ele tem e tudo o que ele pode proporcionar. O mundo lhe oferece riquezas, o mundo lhe oferece fama, o mundo lhe oferece bens, o mundo lhe oferece o status. Só que o preço é alto. O preço é muito alto. Jesus disse, Mateus 16, 26: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa a sua alma? Irmãos, não é nada de errado ter fama, não há nada de errado ter bens, não há nada de errado ter riqueza e status. Mas quando estas coisas ocupam o primeiro lugar em nossas vidas, elas estão tomando o lugar de Deus, e nós estamos entrando numa lascada. Irmãos, não é à toa que a Bíblia nos fala que o amor ao mundo pode desviar muito, pode desviar muitos de Deus, como tem desviado muitos de Deus. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10 nos fala: porque o amor ao dinheiro, ou o amor ao mundo, é a raiz de todas as espécies de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. E sabe quem é o último a tentar nos separar do amor de Deus? É Satanás. É Satanás. Satanás tentou Jesus lhe oferecendo uma proteção falsa. Satanás tentou Jesus lhe oferecendo comida. Satanás tentou Jesus lhe oferecendo o mundo. Proteção falsa, a comida e o mundo. Olha o que Jesus fala a ele em Mateus capítulo 4, versículo 10. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Irmão, Satanás não brinca em serviço.
Satanás não brinca em serviço. Certa vez Paulo desejava pregar o evangelho em Tessalônica. Veja o que aconteceu. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Por isso bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nolo impediu. Irmão, Satanás sabe que não pode nos separar do amor de Cristo, mas ele faz de tudo para atrapalhar neste mundo, pois cada minuto preso em suas armadilhas é um minuto a menos que falamos de Cristo. Cada minuto preso em uma de suas armadilhas é um minuto a menos que falamos de Cristo. Lembre-se que tribulações virão. Anote aí, tribulações virão, angústias virão, irão aparecer. Você vai ser perseguido, poderá passar fome, ou até ficar sem roupa. Sabe aquela roupa nova? Às vezes vai ficar sem, ou até sem roupa. O perigo irá lhe rondar, a espada da morte pode chegar, mas nada disto pode lhe separar do amor de Cristo. Steph, coloca mudo no violão. Está dando microfonia, está dando desliga tudo aí, só deixa o microfone ligado. Também podemos ser entregues à morte todo dia, mas não podemos nos esquecer de que tudo isto, ou em tudo isto, somos mais do que vencedores. Pois nem a vida, nem a morte, nem o céu, ou o que há no céu, ou algo superior a nós, ou inferior a nós, pode nos separar do amor de Cristo e o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Concluindo, você gosta de ser um perdedor? Você gosta de ser um derrotado? Lembre-se que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Você que não veio para Jesus ainda, você que não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, por que você não fez isso ainda? Porque gosta de ser um derrotado, um fracassado, um aprisionado neste mundo, na sua consciência e por Satanás? Lembre-se, Deus lhe quer fazer um mais que vencedor. Você que é salvo, por que vive uma vida de derrotado? Por que você vive uma vida de fracassado? Pois quem pode ser contra nós? Quem pode nos acusar? Quem pode nos condenar? Ou quem pode nos separar do amor de Cristo? Quem? Quando vivemos em Cristo, não somos mais condenados com este mundo. Quando vivemos em Cristo, não cedemos diante destes pensamentos e das tentações. Nós não damos brechas a estes pensamentos. Nós não damos brechas às acusações de Satanás e suas tentações. Nós não damos brechas ao que o mundo fala, porque sabemos, porque está escrito que quando vivemos em Cristo, somos mais do que vencedores. Em que área você está sendo derrotado? Pelo mundo? Por Satanás? Ou pela sua consciência? Peça perdão a Deus e nunca se esqueça: somos mais que vencedores. Oremos.